Antônio Carlos Zago, bom dia para você aí no Japão, obrigado por nos atender. Como é que estão as coisas? Como é que você está vendo tudo isso que está acontecendo deste lado do mundo? A gente fala que o japonês, que o Japão, né, é virado ao contrário. Aqui é que está virado ao contrário, meu amigo. Bom dia para você, obrigado, Antônio Carlos. Boa noite, Flávio, a todos do Mesa Redonda, um abração a todos. Bom, eu venho acompanhando o futebol brasileiro, né? Acompanhei mais pela televisão, aí passei um período de férias no Brasil no último mês e também acompanhei bastante, né? A gente tem que estar sempre ligado. Uma reviravolta muito grande, né? Na Série A. O Atlético Mineiro e o Internacional iniciando bem o campeonato. Depois o São Paulo acabou assumindo a liderança e agora de novo o Inter na frente, né? E na minha opinião, nesse momento o Inter é a equipe mais bem preparada para vencer o Campeonato Brasileiro pela motivação, pelo alto astral, por tudo aquilo que vem fazendo nos últimos jogos, né? Uma goleada de 5 no São Paulo e agora, hoje, uma vitória sobre o seu maior rival, que é o Grêmio. Ô, Antônio Carlos, esse lado emocional também foi colocado aqui, pesa realmente muito. Era diferente quando vocês jogavam, que quando a gente viu o time na adversidade, eles conseguiam se sair melhor. Hoje você vê vários times murchando durante os jogos. O que mudou, Antônio Carlos? Bom, talvez antigamente a gente não sentia tanto o jogo, né? Talvez éramos acostumados a mais jogos decisivos. Hoje mudou um pouco. Hoje, queira ou não queira, psicologicamente, às vezes o jogador se abate muito facilmente, né? Principalmente em jogos importantes. Então, eu acho que por isso que o Internacional leva uma vantagem, na minha opinião, nesse momento, né? Porque o treinador, todos estão praticamente fazendo aquilo que o treinador pede. É um treinador que, ao meu modo de ver, tem o vestiário e tem os jogadores nas mãos. Então, isso aí conta bastante no momento decisivo, como é o que o Internacional tem pela frente. Celso Cardoso. O Antônio Carlos, prazer em falar contigo. E o Antônio Carlos falando agora dos jogadores de hoje, né? Eu me lembro que hoje todo mundo blindado, assessor daqui, só vem se ganhar, se perder. Eu me lembro que o Antônio Carlos veio ao Mesa Redonda uma noite, depois de ter quebrado o maior palco Edmundo, chegado às vias de fato e tudo mais, e estava aqui participando do Mesa Redonda. O Edmundo estava no cartão verde que eu estava. Pois é, entendeu? E os dois estavam lá, não teve essa de blindar, poupar, não, veio e falou e relatou e tudo mais. Falando nisso, você teria a oportunidade de estar na primeira divisão do futebol brasileiro, trabalhando no Bragantino, Red Bull Bragantino, e acabou preferindo ir para o Japão. Eu queria que você falasse um pouquinho do tratamento que os treinadores estão recebendo no Japão, uma vez que o Leão abriu aqui o programa, até falando dessa falta de respeito que existe hoje com o treinador brasileiro. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho, comparasse esses dois trabalhos, o trabalho aqui no Brasil e o trabalho no Japão. Mas é totalmente diferente, né? Até pela cultura dos países, né? Por aquilo que vem acontecendo no futebol japonês. Eu praticamente aqui, o ano passado, não tive um bom início, né? Foi uma mudança muito grande que aconteceu dentro do clube, a chegada de 13, 14 jogadores, mudança de comissão técnica, de pessoas que trabalhavam dentro do clube, e o começo foram praticamente 10 jogos, 5 derrotas, né? E depois, no restante, que foram mais 24 jogos, a gente teve 4 derrotas. A equipe chegou na 5ª colocação, a 5 pontos do segundo, e isso aí, no final, foi festejado por todos, porque foi um ano praticamente de mudança, no qual terminamos muito bem. No Brasil, eu não sei o que vem acontecendo nos últimos anos. É difícil falar. Parece que o treinador europeu, treinadores que vêm, estrangeiros que vêm trabalhar no Brasil, sempre são melhores do que aqueles que estão
há muito tempo aí no Brasil já, né, houve uma crítica muito grande em cima do Abel nos últimos anos, falando que ele era ultrapassado, em cima do Vanderlei. E hoje, queira ou não queira, são os dois principais jogadores, os dois principais treinadores da Série A. Né? O Vanderlei praticamente procurando tirar o Vasco, e acredito que vai conseguir tirar o Vasco do rebaixamento, salvar o Vasco do rebaixamento. E o Abel, como eu disse, na minha opinião, o Inter tem tudo para ganhar o título. Então, foi uma moda praticamente que entrou no Brasil, que aconteceu no Brasil aí nos últimos anos, que praticamente treinador brasileiro quase não tem o mesmo valor do treinador estrangeiro. E eu não vejo dessa maneira, né? Eu acho que a gente tem que sempre respeitar principalmente a história de grandes treinadores que nós tivemos, como são esses dois aí que eu acabo de dizer, o Abel e o Vanderlei. Né? São treinadores que marcaram uma história no futebol brasileiro, então merece muito respeito. Eu acho que as pessoas têm que pensar duas vezes antes de criticar, e às vezes criticar pessoalmente, né, a pessoa desses dois treinadores. A última pergunta para o Miller, porque o Antônio Carlos tem que fazer um teste de Covid do time dele. É verdade. Está trabalhando, né? E a coisa lá é bem séria, né? Última pergunta para a gente liberar o Antônio Carlos. Miller. Bom dia, meu amigo. Eu fico muito à vontade para falar do Antônio Carlos, porque nós jogamos juntos, né? Pelo São Paulo e pelo Palmeiras, né? Como o assunto ainda é o São Paulo, eu joguei com Dario Pereira, Antônio Carlos e Valber. 3 zagueiros, assim, que eles não davam um chutão, né? Antônio Carlos saía jogando assim, que nem como se fosse um meia atacante. Então, é um grande amigo e um grande treinador hoje, né? Eu queria saber, meu amigo, por que você saiu do Bragantino, já que você subiu o time para a Série A? Bom, saí porque apareceu um convite, né, por parte do Kashima, e eu tinha jogado aqui no Japão 2 anos já, e esperava a oportunidade de voltar como treinador, né? Tinha 1 ano ainda de contrato, acabei pagando a multa e acabei saindo. Eu acho que foi uma boa troca, até porque é uma equipe que, né, tem um objetivo de conquistar títulos aqui no Japão, e a gente sempre fica contente, sempre procura trabalhar em equipes que vão brigar por títulos. Não é que o Bragantino não iria brigar. Eu acredito que em alguns anos, pelo trabalho que vem sendo feito em cima do Bragantino, o Bragantino terá condições de títulos. Mas eu tinha vontade de sair novamente do Brasil, e apareceu o convite do Zico, uma grande equipe, né, como eu disse, aqui no Japão, a equipe que mais ganhou títulos aqui. Então, acabei aceitando o convite e estou muito contente com aquilo que aconteceu no último ano, e espero que esse ano a gente possa brigar por títulos. Antônio Carlos Zago, muito obrigado por nos atender, um grande abraço, e não perderemos a oportunidade de acioná-lo aí, já que você é uma referência muito importante para o nosso futebol. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, estou de quarentena, tenho que ficar 15 dias em casa, eu só saio para fazer exame e volto para casa, que é assim, todos que chegam aqui no Japão hoje têm que ficar de quarentena, e a gente vem cumprindo tudo isso. Bacana, legal. Antônio Carlos Zago.